enquanto refugiados ambientais e auxílio aos deslocados ambientais diante das mudanças climáticas. Esse trabalho foi orientado por mim, professor Fernando Luiz Araújo Sobrinho, e nós teremos a participação de 2 professores externos à UNB. A professora Edilene Américo Silva, do Instituto Federal de Brasília, e o professor Leandro Ribeiro de Mello, da Faculdades Integradas da UFES, aos quais eu agradeço, né, pelo aceite de participar da banca, né, de contribuir aqui neste momento, Lucas, né, pela leitura. Lucas, nós vamos começar agora às 16h20, você tem de 15 a 20 minutos para fazer a sua apresentação. É o Data Show, né? Acho que sei, vou tentar aqui. Olha, se não souber, a gente aprende agora, na pressão. Acho que foi, né? Acho que foi agora, né? Tô abrindo, peraí. Abrindo. Abriu. Abriu. Posso começar, então? Pode começar, fique à vontade, Lucas. Muito obrigado pelo professor Fernando ter sido meu orientador, foi uma honra ter sido orientado por você. Vou começar aqui, como o próprio professor Fernando já falou, o título do meu trabalho é Reconhecimento enquanto Refugiados Ambientais e Auxílio aos Deslocados Ambientais diante das Mudanças Climáticas. Os objetivos foram, objetivo geral, né, foi analisar como as mudanças climáticas e os fatores ambientais impactam e afetam a organização do espaço geográfico e a vida dos indivíduos. Os objetivos específicos foram analisar, por meio da pesquisa bibliográfica e documental, os principais impactos ambientais que causam os fluxos migratórios por motivações ambientais, observar também, por meio da pesquisa bibliográfica e documental, quais os principais países afetados por esses deslocamentos ambientais e quais são os países receptores desses indivíduos, e demonstrar quais seriam os meios viáveis para que esses deslocados ambientais ganhem o status de refugiados. Então, aqui a gente pode perceber que a metodologia foi a pesquisa bibliográfica e documental. O trabalho foi dividido em 3 sessões, né? A primeira sessão diz respeito a 2 situações que se complementam, né? As mudanças climáticas e o refúgio internacional, principalmente dos refugiados ambientais. A sessão 2 aborda os refugiados ambientais propriamente ditos, e a sessão 3 aborda os refugiados ambientais e o Brasil. Na sessão 1, destaco alguns conceitos essenciais para se entender as mudanças climáticas e outras mudanças do clima, alterações no clima, o funcionamento do sistema climático, algumas teorias importantes, como a teoria do aquecimento global, que eu vou explicar um pouco mais na frente, que tem ganhado cada vez mais destaque na mídia nas últimas décadas, nos últimos anos. Além disso, também eu trago aqui nessa sessão as causas das mudanças climáticas, os principais impactos já observados, né, e as previsões para o futuro, e também a caracterização e a legislação internacional e nacional a respeito dos refugiados e seus diferentes tipos. Aqui eu trago na subseção 1.1 as teorias das mudanças climáticas naturais, né, desde antes da humanidade, o planeta já tinha passado por mudanças climáticas. Mas aí eu trago aqui na subseção 1.1.3 a teoria do aquecimento global e a revolução industrial. Nessa teoria diz que após o período da revolução industrial, né, com o desenvolvimento das fábricas, dos modais de transporte, houve um grande aumento das emissões de gases do efeito estufa, corroborando assim para o grande aquecimento global, né, e as mudanças climáticas que a gente vem enfrentando, causadas pela ação humana. Então, há outros impactos também, né, como destruição do meio ambiente, poluição, tudo isso corrobora para as alterações no sistema climático. Principalmente no período pós-Segunda Guerra Mundial, na sociedade de consumo e no período da pós-modernidade, que foi quando a gente percebeu houve uma maior ainda expansão da sociedade de consumo, as pessoas nunca estavam satisfeitas, estavam sempre querendo
consumir mais e mais e mais, então gerava grande desperdício, desmatamento, destruição dos recursos, então tudo isso causou grande impacto ao meio ambiente e às mudanças climáticas. Então, com o avanço das mudanças climáticas, que estavam sendo cada vez mais notadas pela sociedade, houve um aumento da preocupação ambiental a partir da década de 1980 e 90, houve o surgimento do painel intergovernamental das mudanças climáticas, né, o IPCC, que já elaborou grandes relatórios. A cada 5, 6 anos eles elaboram um grande relatório com as previsões já observadas e as previsões para o futuro. E também os países buscaram se reunir para discutir as mudanças climáticas. Se reúnem anualmente nas conferências das partes, conhecida como COP. A primeira delas foi em Rio, 1992, né, no Rio de Janeiro. E durante essas COP já foram feitos o protocolo de Quioto, o Acordo de Paris, que buscam mitigar as ações das mudanças climáticas para que os impactos sejam menores para gerações futuras, mesmo que não seja possível impedir totalmente o avanço do aquecimento global e outras mudanças. Aqui eu trago também algumas causas terrestres das mudanças climáticas, né, que não há só apenas as causas pela ação humana, a deriva continental, mudança na topografia da Terra, variação na composição atmosférica e vários outros também corroboram. As causas astronômicas das mudanças climáticas, como mudanças na órbita da Terra, mudanças na precessão dos equinócios. Há também as causas extraterrestres, né, que, por exemplo, a variação na quantidade de radiação emitida pelo Sol, que também corrobora para as mudanças climáticas. E, como eu já falei, né, as mudanças climáticas e a ação humana, as emissões de gases do efeito estufa, a poluição, destruição do meio ambiente, e isso causa grandes impactos nas diferentes escalas do clima, tanto global como regional, como no microclima. Um exemplo do microclima por exemplo, desmatamento e impermeabilização do solo, construção de grandes edificações, vai afetando o microclima daquela região, né? Vai se criando uma ilha de calor ali naquela localidade. A gente percebe os impactos que o ser humano causa também no microclima. Então, aqui algumas das mudanças já observadas. Na atmosfera houve um grande aumento na composição de gases do efeito estufa, né? Como o ozônio, o metano. Isso causa diversos, o gás carbônico principalmente, né? Isso causa diversos impactos no meio ambiente, né? No planeta Terra. O aumento da temperatura na superfície terrestre, nos continentes, o aquecimento do oceano, a alteração do pH do oceano, que vai se tornando cada vez mais ácido, o aumento do nível do mar, que é um dos principais focos aqui do meu trabalho, derretimento das geleiras, diminuição da camada de permafrost, né, que é a camada de gelo permanentemente congelado no Ártico e na Antártida. Então, isso vai causando grandes impactos na sociedade e, né, na humanidade e nos ecossistemas, afetando a oferta de água e de alimentos, afetando áreas de risco, né, como áreas costeiras, gera aumento de eventos extremos, coloca espécies endêmicas em risco de extinção, afetando novamente a subsistência dessa população, né? Então a população é duplamente afetada. Aqui na subseção 1.4 eu trago a definição dos refugiados, né? A Convenção relativa ao Estatuto do Refugiado de 51, que delimitou a definição oficial dos refugiados, baseada no fundado temor de perseguição por questões de nacionalidade, de religião, por etnia, por raça, por opiniões políticas, por pertencimento a grupos sociais. Só que nessa convenção havia uma cláusula que os países poderiam adotar, que ficou conhecida como a reserva geográfica, que os países poderiam restringir a definição dos refugiados apenas às pessoas que enfrentavam esses problemas no continente europeu, deixando de lado todos os outros continentes, né, e outras causas do refúgio. Então, na década de 60, com a descolonização do continente africano, né, o processo de independência de vários países, houve conflitos, guerras civis, invasão externa. Então, a Organização da Unidade Africana buscou expandir essa definição para vítimas de conflitos, né, vítimas de perseguições devido à invasão externa, entre outros.
Aqui na América Latina, no mesmo período, a partir da década de 60 até a década de 80, também houve os conflitos, houve os regimes ditatoriais que perseguiram várias pessoas. Então, aqui na América Latina, por meio da Declaração de Cartagena, também foi expandida a definição de refugiados. Aqui eu quis destacar que o Brasil foi um dos países que aderiu àquela reserva geográfica e só foi retirar ao final da década de 80. Então, o Brasil ficou com a reserva geográfica por mais de 3 décadas. Aqui os diversos tipos de refugiados internacionais, né? Como eu já falei um pouco, os fatores religiosos, políticos, étnicos, raciais, sociais, aqueles que fogem de conflitos, e os refugiados ambientais, que não foram encaixados nem na definição clássica, né, da Convenção de 51, nem na definição ampliada da Organização da Unidade Africana e da Declaração de Cartagena. Aqui eu trouxe também o perfil sociodemográfico dos deslocados forçados. Ao término de 2020, a gente percebe que 52% dos refugiados eram homens e 48% eram mulheres, 54% possuíam entre 18 e 59 anos e 41% possuem entre 0 e 17 anos, além de 4% de 60 ou mais anos de idade. A gente destaca que há muitas crianças entre os refugiados. Essas crianças ficam em situação de extrema vulnerabilidade. Muitas vezes são afastadas de seus pais, ou então ficam órfãs, e elas não têm um acesso à escola, né? Principalmente num período que elas deveriam estar na escola, né, de formação como cidadão, né, como indivíduo, elas ficam afastadas da escola por longos períodos, então isso é extremamente impactante para as crianças. Na seção 2, eu trago aqui a respeito dos refugiados ambientais propriamente ditos, sua caracterização e legislação, suas principais causas, as áreas mais afetadas pelas mudanças climáticas, aquelas com maior potencial para gerar refugiados ambientais e lugares para onde ir diante das mudanças climáticas. Essa seção também aborda outros tipos de movimento demográfico do mundo contemporâneo e alguns dos diversos problemas enfrentados por esses migrantes e refugiados. A gente percebe que os refugiados ambientais enfrentam um dilema de conceituação. Há vários termos diferentes: refugiados ambientais, deslocados climáticos, refugiados por fatores ambientais, deslocados forçados por motivações ambientais e vários outros termos. Então, não há um termo oficial, também não há uma definição oficial do que sejam os refugiados ambientais, né? Embora a gente tenha uma noção geral que são as pessoas que são impactadas pelas mudanças da degradação do meio ambiente, né? Pelos avanços das mudanças climáticas, mas por não ter uma definição oficial e uma legislação oficial, essas pessoas ficam em situação extremamente vulnerável juridicamente. Por exemplo, os outros refugiados, embora fiquem em condições de extrema vulnerabilidade, eles são amparados pela ONU e pela Acnur, que é um Alto Comissariado das Nações Unidas, que protege, assim, auxilia os refugiados. Então, se algum país negar os direitos desses refugiados, a ONU e o Acnur podem intervir, né, para garantir os direitos desses refugiados, enquanto os refugiados ambientais não há um órgão que os auxilie, né, não há um órgão que regule a categoria. Então, essas pessoas ficam em situação mais vulnerável ainda que os outros tipos de refugiado. Há também um debate acerca do surgimento da categoria, porque há autores que indicam que essa categoria surgiu no século XX, com o avanço das mudanças climáticas e dos eventos extremos, enquanto há outros autores que dizem que desde a antiguidade o meio ambiente e as mudanças climáticas causam refugiados ambientais e que isso não é um fator inédito. Mas há autores que destacam que os refugiados ambientais vão ser maioria até o final do século XXI, devido aos grandes avanços das mudanças climáticas e o aumento dos eventos extremos. Então, a gente percebe que não há um consenso na academia a respeito dos refugiados ambientais. Que trazendo um pouco sobre os eventos extremos, os eventos extremos são um dos principais causadores das pessoas procurarem um refúgio, né, por fatores ambientais. Os eventos extremos são desastres naturais, né, por assim dizer. Eles podem afetar a segurança alimentar, o abastecimento de água, causar ferimentos, causar morte, destruição de áreas, causar o desaparecimento de ilhas, perda de ecossistemas, afeta a distribuição de doenças. Então, a gente percebe os grandes impactos que os eventos extremos causam à vida das pessoas, que os principais eventos extremos a partir de 2000 é o tsunami, o terremoto no Oceano Índico, que afetou vários continentes, causou centenas de milhares de mortes,
o ciclone Nargis no Mianmar também, que trouxe centenas de milhares de mortes, o terremoto que foi seguido por furacão alguns meses depois e também por uma grande crise de cólera no Haiti em 2010, o furacão Katrina e o furacão Harvey em 2005 e 2017, respectivamente, nos Estados Unidos, que estão entre os que mais causaram prejuízo e mais mortes aos Estados Unidos. Então, houve grande destaque na mídia internacional. Aí aqui eu destaco que quem são as pessoas mais afetadas pelos aumentos dos eventos extremos das mudanças climáticas. Embora todas as pessoas vão ser afetadas, né, de alguma forma, as pessoas em situação de vulnerabilidade social, financeira, econômica e ambiental, principalmente em países em desenvolvimento, vão ser mais afetadas, porque muitas vezes elas vivem em áreas de risco, enfrentam pobreza, insegurança alimentar, têm menor capacidade de enfrentar e se recuperar dos desastres. Por exemplo, nos Estados Unidos, na passagem do furacão Katrina, em 2005, 80% da cidade de Nova Orleans ficou embaixo d'água, né? A população da cidade antes da passagem era de 455 mil pessoas. E 3 anos depois, essa população de Nova Orleans era de 310 mil pessoas. Então, a gente percebe que 1/3 da população de Nova Orleans não retornou para a cidade após a passagem do Katrina. E esse maior fluxo migratório se deu principalmente nas áreas mais pobres, porque as pessoas mais ricas, embora também tenham sido afetadas, por não estarem em áreas de tanto risco e também por ter maior poder aquisitivo, essas pessoas conseguiram se recuperar facilmente dos desastres, enquanto as pessoas mais pobres, às vezes, perdiam seus empregos, sua casa era completamente destruída. Então, essas pessoas, em vez de tentar reconstruir para daqui 2, 3 anos enfrentar outro furacão que vai destruir novamente sua casa, as pessoas vão para outros lugares com menor risco, né, de sofrer as novas ações de eventos extremos. Há outros tipos de movimentos demográficos que assolam o mundo, os asilados. Essa aqui é a principal diferença, é que os asilados são por fatores exclusivamente políticos e também porque o país que concede o asilo protege e busca fazer com que a ameaça ao asilado termine, diferentemente dos refugiados. O país que concede o refúgio só abriga essa pessoa, mas não toma iniciativa para diminuir a ameaça a essas pessoas. Aos migrantes econômicos, que são pessoas que migram em busca de melhores condições de vida. Os migrantes qualificados, que são pessoas que migram em busca de trabalho, mas principalmente por possuírem alta capacitação, são pessoas que migram para outros países e vão trabalhar em grandes multinacionais. Aos migrantes acadêmicos, por exemplo, professores, né, e estudantes que vão estudar em outro país, fazer um doutorado, um pós-doutorado, esse número está crescendo cada vez mais, e aos apátridas, né, que embora não seja necessariamente outro tipo de movimento demográfico, é possível que a pessoa seja apátrida e não seja refugiado, mas os apátridas, por não possuírem nacionalidade, são privados de seus direitos, e em muitos casos eles enfrentam situações semelhantes à dos refugiados, então achei relevante aqui trazer os apátridas nessa subseção. Os principais países e regiões sobre a ameaça das mudanças climáticas, as mudanças vão acontecer em quase todas as áreas do globo, mas algumas áreas vão ser mais afetadas, ou por possuírem menor recurso, menor capacidade de adaptação, ou por serem áreas de maior risco, né, áreas costeiras. Algumas vão ser mais afetadas, como o continente africano, a Ásia Central, o sul da Ásia, o Ártico, ilhas, países insulares, áreas costeiras, regiões de baixa altitude, áreas da Índia e do Bangladesh, né? Estima-se que o Bangladesh pode perder até 17% do seu território com o avanço das mudanças climáticas, por estar numa área que há frequentes ações de ciclones, a atuação das monções, por estar numa área de planície onde há grandes rios que constantemente enfrentam períodos de cheias. Então, o Bangladesh, por ser um país bastante populoso, né, ter grande densidade populacional, espera-se que haja um fluxo migratório de refugiados ambientais na casa dos milhões de pessoas. Então, então a gente percebe os impactos das mudanças climáticas no Bangladesh, e algumas áreas das Américas também vão ser afetadas, que a gente percebe que o Bangladesh está entre os países mais afetados pelas mudanças climáticas no período das 2 últimas décadas. Aí vem um questionamento: para onde ir, então, diante das mudanças climáticas? A Austrália e Nova Zelândia são possíveis destinos, por serem países pouco populosos comparados a outros países,
por terem grande capacidade de adaptação e também devido à proximidade geográfica, países insulares do Pacífico e do Índico, como as Maldivas e Tuvalu, já fizeram propostas formais aos governos australiano e neozelandês, buscando refúgio para a sua população, quando seus países, né, caso eles venham a ser engolidos pelo aumento do nível do mar. Então, a Austrália e Nova Zelândia são possíveis destinos. A porção oeste da Europa, o leste asiático e a costa leste da América do Norte também são áreas que vão ser pouco afetadas pelas mudanças climáticas, pelo menos em um primeiro momento, então podem ser possíveis destinos. Só que na crise dos refugiados na década de 2010, a gente percebeu que tanto os Estados Unidos quanto vários países europeus impuseram barreiras para impedir a entrada de refugiados e de imigrantes, então questiona-se se podem ser possíveis destinos para essas pessoas. E o Brasil também aparece como um possível destino devido à sua grande dimensão territorial, por ter várias diversidades de biomas e de climas. O Brasil, embora irá enfrentar várias ações das mudanças climáticas, alguns outros países vão ser muito mais afetados que o Brasil, então o Brasil aparece como um possível destino. Na seção 3 eu abordo as mudanças climáticas no Brasil, os eventos extremos, algumas medidas tomadas para buscarem mitigar suas respectivas ações, contextualização histórica cerca das migrações de entrada e saída do Brasil, além dos refugiados ambientais. A gente percebe que o Brasil já enfrenta algum aumento de eventos extremos e continuará a enfrentar no futuro próximo. Segundo o Marengo, espera-se, né, que aumente a frequência e intensidade de precipitações em partes da região sul e sudeste do Brasil, algumas partes da Amazônia e também algumas partes da região nordeste. Então, tudo isso pode afetar as residências das pessoas, a infraestrutura da cidade, afetar áreas de risco, o ecossistema, os abastecimentos de água, de alimentos, a distribuição de doenças, enquanto em outras localidades, como algumas partes do centro-oeste e outras partes do nordeste, algumas partes da Amazônia também, espera-se uma redução na precipitação e também espera-se que essas áreas vão ficar mais secas, então isso vai causar outros impactos nessas populações. Que eu trouxe alguns dos principais eventos extremos do Brasil, as secas no polígono das secas. Oi. Lucas, eu chamo a atenção que nós já estamos com 20 minutos, então Tá. Se você puder já ir finalizando. Tá. Então tá no final já. Que as secas no polígono das secas, o furacão Catarina, em 2004, foi um fato raro, foi o primeiro e único furacão já registrado aqui no Oceano Atlântico Sul, então houve grandes debates na mídia acerca do surgimento desse furacão, né, se tinha a ver com as mudanças climáticas ou não. Aqui o desastre do Itajaí, a região serrana do Rio, que foi em 2011, que foi o maior evento extremo que causou milhares de mortes, foi o maior evento extremo no Brasil relacionado aos fatores climáticos, crise hídrica em São Paulo entre 2013 e 2015, as inundações na Bahia e Minas Gerais no final de 2021 e início de 2022, deslizamentos de terra, grandes precipitações em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, novamente região serrana do Rio de Janeiro aqui aparece de novo. Então a gente meio que já banalizou, né, as ações dos eventos extremos aqui no Brasil. Quase todo ano a gente tem notícias na mídia acerca desses eventos extremos, então o brasileiro meio que já banalizou isso. Aqui os refugiados ambientais no Brasil destacam-se principalmente os haitianos, que vieram, como eu já disse, devido ao terremoto e também ao furacão em 2010, a grave crise de cólera. Os sírios, você pode falar, mas os sírios fugiram da guerra, mas só que antes da guerra civil ter eclodido na Síria, a Síria enfrentou um período de grande seca que durou anos e diminuiu bastante as áreas agricultáveis daquela região. Então já houve um grande fluxo migratório antes mesmo da eclosão da guerra. Então os fatores ambientais foram uma das motivações da guerra, né, embora não a principal. Os indivíduos de Bangladesh que já entraram, o CONARE, né, o órgão brasileiro que trata a respeito da migração de refugiados, já registrou bastante entrada de bangladeshianos no Brasil. Esses indivíduos, segundo o CONARE, vêm por motivações econômicas, em busca de melhores condições de vida, mas como já falei, Bangladesh, por enfrentar grandes ações das mudanças climáticas,
impactos ambientais. Os impactos ambientais podem ser uma causa também desse refúgio dessas pessoas. Aqui no Brasil há também deslocamentos internos causados pelos fatores ambientais. O caso mais notório é dos retirantes da seca do Nordeste, que principalmente foram para a região Sudeste, mas também houve grande fluxo migratório para o Norte, e até que para Brasília, né, na construção de Brasília, coincidiu com um período de grande seca no polígono das secas, então foi uma das motivações dessas pessoas. Mas o Brasil vem enfrentando um aumento de inundações, precipitações e incêndios florestais, então esses eventos está crescendo o número de deslocados internos devido a esses eventos. Aqui vem o questionamento: é possível mitigar as mudanças climáticas? É possível, desde que se adote as medidas de mitigação para reduzir o impacto ambiental, diminuir as emissões de gases do efeito estufa, promover a reutilização de recursos, diminuir o desperdício, né? Promover reflorestamento, entre outras. As estratégias de adaptação também, que são usadas quando as medidas de mitigação já não são mais efetivas, então aquela área vai sofrer com algum impacto, então as medidas de adaptação são usadas para, de certa forma, amenizar os impactos naquela região. Destaque também que cada país possui um tipo de emissão de gás do efeito estufa, né, e os impactos ambientais. A maioria dos países enfrentam emissões de gás do efeito estufa devido ao queima de combustíveis fósseis, mas aqui no Brasil, o principal responsável, com 73% das emissões, é o setor agropecuário, tanto pelo desmatamento, né, para a plantação de soja, e pela pecuária, pela liberação de metano pela pecuária, ou até pelas modificações no uso da terra. Então, para o Brasil conseguir mitigar, diminuir as suas reduções, para promover suas reduções de emissões de gás do efeito estufa, é necessário atuar nesse setor. E aqui, para fazer minhas considerações finais, né, para fechar, destaque-se que haverá um aumento do número de refugiados ambientais com o avanço das mudanças climáticas e o aumento dos eventos extremos. Destaque-se os impactos e os riscos que a sociedade impôs a ela mesma com as emissões de gás de efeito estufa, a expansão do consumismo, a poluição e a destruição do meio ambiente. Destaque-se também que se as emissões de gases do efeito estufa não forem reduzidas, os impactos serão ainda mais graves. Por exemplo, espera-se que o pior cenário do IPCC, né, das previsões do IPCC, se as emissões de gases de efeito estufa não forem reduzidas, haverá um aumento de temperatura global acima dos 4 graus de temperatura, haverá um aumento do nível do mar superior a 1 metro, então que pode destruir grandes áreas costeiras, ilhas. Então, os países entraram em acordo agora no Acordo de Paris, que entrou em vigor em 2020, para buscar mitigar as ações das mudanças climáticas, né, reduzindo as emissões de gás de efeito estufa. E a meta dos países é que em 2100, né, quando irá acabar o século XXI, o aumento de temperatura seja de 1,5 grau. Então, por mais que as emissões sejam reduzidas, devido às emissões cumulativas, né, esse processo é irreversível no período de séculos e milênios, então ainda haverá um aumento aumento da temperatura e outros impactos, mas se elas não forem mitigadas, eles serão ainda mais graves, e também se faz necessário criar uma legislação e uma conceituação própria acerca dos refugiados ambientais para ampará-los juridicamente e auxiliá-los no que for necessário, como acontece com os outros refugiados, né, que são abarcados pela ONU, pela ACNUR, pela Organização da Unidade Africana, pela Declaração de Cartagena. Os refugiados ambientais só são amparados por instrumentos que trata a respeito dos direitos humanos, mas se até os refugiados que são abarcados pela ONU já sofrem com violação dos direitos humanos, os refugiados ambientais que não tem um órgão que os ampare, né, não tem uma legislação, uma regulação, são muito mais afetados. É isso. Ok, Lucas, obrigado aí pela sua apresentação. Eu vou passar a palavra agora para os professores da banca. Professora Edilene, ladies first, né? Tá me Olha, ouvindo, Fernando? Tá me ouvindo? Tá, eu tô lhe vendo. Apareceu a câmera aqui. Tá Eu tô bom. comendo uma farinha. Não é de Ceará, não, viu? Oh, meu Deus, a gente não para de manhã, tarde de noite, tá, Fernando? Negócio bom. Em primeiro lugar, agradecer ao professor Fernando
Fernando e ao Lucas pelo convite à banca, né, que está sendo aqui apresentado. O TCC do Lucas se trata do reconhecimento enquanto refugiados ambientais e auxílio aos deslocamentos ambientais diante das mudanças climáticas. Agradeço esse momento aí de aprendizado, agradeço ainda por estar compartilhando essa mesa com o meu colega também, aí de várias frentes, o Leandro, né? O AD, estamos aí sempre nos encontrando e realizando, né, Leandro? Então, Lucas, a respeito do seu trabalho, em primeiro lugar, queria parabenizar a você, ao professor Fernando, que é orientador, pela construção desse trabalho tão rico, né? Assim, o seu trabalho, ele tem muitos conceitos, se trata de vários conceitos, e desde o início eu observei que você deu conta assim, de fazer um levantamento bem, bem científico, bem aprofundado, né, com o seu trabalho de graduação, dos conceitos que você coloca aí e vai discutir, como a atmosfera, a mudança climática, impactos ambientais, movimentos migratórios, refugiados. Isso coloca o desafio também de discutir profundamente essa temática do refugiado e a legislação associada, né? Aí, assim, o seu trabalho ele é fruto de, a gente percebe que você é uma pessoa que leu, provavelmente lê muito na vida, né? Fez uma pesquisa documental aí, bibliográfica, de fôlego, muito aprofundada, muito ampliada. Eu contei, a sua referência tem mais de 20 páginas de referências, se você busca autores, tanto brasileiros como autores estrangeiros também. Porque realmente fazer uma discussão dessa que você se propõe, que é sobre a mudança climática, refugiados, impacto gerado pela mudança climática, esses elementos, se costurar e sair no texto como você fez, é um projeto um tanto ambicioso para uma graduação, viu, Lucas? Mas queria dizer que você deu conta, a avaliação foi fácil, né? E te parabenizo pela a métrica que você tem na construção do seu texto, né? Você tem tem um rigor científico, você segue esse rigor científico que o trabalho exige, a partir do levantamento bibliográfico dos conceitos que estão postos. Você é bem ambicioso, Lucas, aí no seu recorte territorial e recorte temporal também, no recorte territorial do planeta Terra. Porque, de fato, trabalhar a questão, mudança climática, olhar o clima, a perspectiva de discussão que você fez, né, e trabalhar o clima, o recorte é mesmo planetário. Né, porque a atmosfera a gente sabe da dinâmica que né, e nós sabemos também dos elementos associados que precisam serem considerados a partir de 30 anos para a gente realmente mensurar um pouco o clima de uma região, ou a mudança desse clima, ou os impactos sobre esse clima. E aí você faz isso de forma, vocês realizam esse trabalho de forma muito, muito competente. Né? Então, o seu recorte temporal após a Revolução Industrial, e você faz 2 recortes que eu achei muito, muito interessante. A mudança climática, a partir de 1760 até 2100, eu disse, caramba, ele projeta para frente, né? E aí você vai falar, quando você vai falar dos movimentos migratórios, ou seja, dos impactos gerados pela mudança climática sobre esses movimentos migratórios, você começa, então, você faz um outro recorte, que é de 1945 a 2022, aos dias atuais. Então, você faz uma sobreposição de recortes de temáticas aí para que elas dialoguem de forma muito coesa e fica muito bom. Né? Porque, justamente, você faz a análise da mudança climática após a Revolução Industrial de 1760 e mais de 130 anos depois que você começa, então, a buscar, por meio das fontes bibliográficas, das referências,
os impactos resultantes dos movimentos migratórios por conta dessas mudanças climáticas na esfera ambiental, né? Então, assim, é muito interessante esse movimento que você faz no seu trabalho. E aí você traz muito claro que isso é importante, né, desde a graduação, todo trabalho científico, a gente ter um objetivo geral, ter clareza desse objetivo geral, ter os objetivos específicos, o recorte territorial, porque a gente está trabalhando em geografia, a hipótese, né? E você também traz aí uma questão de pesquisa. Essa métrica científica, esse rigor científico também, ele é muito observado no seu trabalho, eu parabenizo isso. Né? Porque, às vezes, a gente orienta alguns trabalhos, parece que nossos alunos da graduação, tem até alguns de mestrado, e eles não conseguem perceber a necessidade desse cuidado, para que você possa fazer um trabalho com coesão, coerência e com esse rigor que a ciência demanda, né? Aí, deixa eu ver aqui. Eu não fiz tantas observações, não, certo? Agora, tem alguma... Deixa eu ver aqui. Assim, de modo geral, tem trabalhos, capítulos 1, capítulo 2, capítulo 3, eles são capítulos assim muito, eles são muito bem costurados, muito bem construídos, eles têm um início, começo e fim. Ah, mas a ideia é essa, né? Realmente a ideia é essa. Nem todo trabalho de graduação a gente consegue encontrá-los com esse cuidado. E sempre no início de cada sessão, você introduz aquela sessão. Você diz o que ela vai tratar. E isso é tão importante, porque, para quem está lendo o seu trabalho, porque tinha um professor que me dizia assim, quando você estiver, você tem de escrever, lembrando que quem vai ler o seu trabalho, você não vai estar do lado, esclarecendo, tirando dúvidas, não. E o seu trabalho, você se preocupou com isso, em colocar as informações, em escrever sobre. Você tem muita disponibilidade para a escrita, Lucas. Isso resulta de uma leitura profunda. E é muito gostoso de ler o seu texto, apesar dessa temática, mudança climática, ela às vezes assim, ela é muito técnica, mas você traz um diálogo social também, e econômico e político associado, que deixa o seu texto assim, bem rico. Né? Então, você se propõe no capítulo 1 a fazer essa revisão bibliográfica, você faz de fato. Você passeia por todos os conceitos, você traz vários autores para trabalhar vários conceitos, você, inclusive, traz a contradição. O autor que percebe, que entende que o conceito X é assim, e o outro autor que entende que é diferente. Essa contradição é importante também, né, nessa construção científica, né, para a gente ter aí a visão dos dois lados. Né? E aí, o seu trabalho, no capítulo 2, você vai trabalhar sobre os refugiados ambientais. Você faz esse conceito histórico do que é refugiado, as várias tipologias de refugiados, segundo a legislação. E aí você coloca a ausência de uma conceituação mais clara ou objetiva, ou consensuada, vamos dizer assim, ser mais adequado, para os refugiados ambientais. E aí você faz essa provocação o tempo todo, da necessidade de que também isso seja conceituado. E eu achei muito rico, porque você se coloca no processo. A gente vê o Lucas aí também discutindo e criticando e querendo ajudar nessa construção. Né? Então, aqui caminhando para a finalização, eu tinha algumas sugestões para você, certo? A primeira delas, assim, não se tem uma coisa que eu iria sugerir, se o seu trabalho está muito bom. Trabalho para ser um TCC é um trabalho muito bom, muito rico, muito bem construído, Lucas. A sua linguagem, ela é muito acadêmica, ela é muito objetiva, ela é bem precisa. Você é um texto bastante crítico, texto integrado, onde você faz uma integração com aquela abordagem toda de mudança climática, com as questões ambientais
e sociais no processo. Então, esses três elementos estão muito bem costurados entre o capítulo 1, 2 e 3, certo? E aí você arremata lá na conclusão também, de forma muito, muito bacana. Agora, a sugestão que eu faria, assim, para terminar minha fala, é em relação, primeiro, ao título do seu trabalho. Onde que eu anotei aqui? Para você, essas sugestões, você conversa com o seu orientador e aí vocês avaliam. Então, assim, a impressão que me deu, né, o seu trabalho, o título é Reconhecimento enquanto refugiados ambientais e auxílio aos deslocamentos ambientais diante das mudanças climáticas. Quando eu olhei assim, eu disse, pô, o Lucas está querendo falar de quê? Ele vai falar dos refugiados ambientais, ele vai falar de mudanças climáticas, ele vai falar de impacto ambiental. Eu fiquei assim um pouco, aí eu disse, não, mas sim, deixa eu começar a ler aqui, né? E aí eu fui percebendo que um elemento que tem relevo para você, posso estar enganada, mas o que me pareceu no seu texto é que você está fazendo uma análise dos movimentos migratórios enquanto o impacto resultante das mudanças climáticas. A impressão que me deu é que o seu texto assim, que você quis fazer essa análise, esse estudo. Então, a sugestão que eu daria, de repente, para ficar mais coerente, você não vai nem mexer no seu trabalho, é só questão do título mesmo. Pela leitura, eu entendi que você está fazendo uma análise dos movimentos migratórios enquanto impacto ambiental resultante das mudanças climáticas. Então, aí eu colocaria assim, 2 pontos. Aí você vai falar o caso dos refugiados ambientais. Ou, tipo, refugiados ambientais, um conceito em construção, porque a impressão que me dá é que, embora você esteja estudando mudança climática, o centro da questão ali, que é cara para você, são os refugiados ambientais. Que eles existem, eles estão aí, é uma realidade. Esse quantitativo de pessoas estão se movimentando no planeta, estão sofrendo muito, como você bem traz no seu texto, problemas de fome, de vulnerabilidade, que está agravada, psicológicos, de exclusão, desterritorializados. Você não usa esse termo, mas isso fica claro assim nas entrelinhas. Então, talvez seja, a impressão que me deu é que é alguma coisa nesse sentido, tá? Então, talvez para deixar mais objetiva assim o título do seu trabalho. Aí, outra questão também, eu já estou finalizando aqui, Fernando e Lucas. Deixa eu ver aqui onde que eu coloquei. E aí eu daria, sim, já sei, é aqui no objetivo geral. O objetivo geral, você disse assim, ó, como as mudanças climáticas e os fatores ambientais afetam a organização do espaço geográfico e a vida dos indivíduos. Então, eu sugeriria, né, você acrescentar apenas a seguinte palavra: como as mudanças climáticas e os fatores ambientais associados à mudança climática. Que aí você dá uma unidade melhor ao textozinho dos objetivos, tá? Eu posso te passar isso aqui. Aí o restante repete: afetam a organização do espaço geográfico e a vida dos indivíduos. E por fim, Lucas, eu queria, não sei como está aí a sua disponibilidade para o mestrado, mas eu já queria te provocar a continuar esse seu trabalho no mestrado. É um trabalho, tratar de mudanças climáticas é um tema bem complexo, mas muito atual e necessário, oportuno, que precisa, assim mesmo, ir para discussão. Às vezes, em geografia, eu sinto falta dos nossos alunos entrando nessa temática, nessa discussão de forma aprofundada. Eu fico muito feliz em ver um garoto jovem como você, com essa capacidade de leitura, de construção e de amarração desses conceitos, tanto da parte técnica, como você vai lá no social, como você vai no ambiental, como você vai no econômico, e você amarra isso também. É uma visão integrada. Então, dizer a você que faça o mestrado, leve esse projeto para o mestrado, viu, Lucas? Fernando, chama o Lucas aí, não deixa ele passar batido, não. Vai no mestrado, Lucas, sério mesmo.
E aí o desafio que eu te colocaria é você buscar avançar na construção desse conceito, né? Esse conceito que são os refugiados ambientais, e aí te indicaria 2 autores que você não acessou, mas também, assim, nesse primeiro momento, assim, pode parecer até negligente da minha parte, mas eu acho que nesse primeiro momento não fez falta, mas que no mestrado é importante que você acesse. É o Rogério Rasbach, que ele vai trabalhar lá no livro dele, o mito da desterritorialização, ele vai trabalhar desterritorialização e mobilidade humana. E ele vai trazer alguns conceitos relativos às migrações, às mobilidades humanas, resultantes, inclusive, de questões ambientais, e o que isso representa em termos de sofrimento para elas, que é, geograficamente, o processo de desterritorialização. Né? E aí você fala várias vezes, o sofrimento das pessoas, psicológico, físico, fome, cultural, religioso. Então, o Rogério Rasbach, ele amarra muito bem, porque isso é o processo de desterritorialização. Então, acredito que vai te ajudar, né, mais na frente, se for trabalhar a construção dos conceitos, e também a Saskia Sassen. A Saskia Sassen, ela tem um chamado Expulsões, onde ela vai fazer, né, uma leitura dessas mobilidades a partir de toda essa brutalidade, dessa complexidade da economia global. Então, ela vai falar sobre os deslocamentos econômicos, socioeconômicos, né, da população e os deslocamentos ambientais também, buscando entender isso aí a partir dessa perspectiva de expulsão. Então, ela trata de elementos semelhantes a você, só que ela usa um outro conceito. Acho que você, entrando em contato com essa leitura dela, vai te ajudar, inclusive, a avançar na construção desse conceito, da construção do conceito, né, de refugiado ambiental. Então, parabéns, Lucas, Fernando, agradeço a oportunidade de estar aqui e de ler esse trabalho tão bom, assim, tão bem construído, né? Que me acresceu bastante, inclusive. Muito obrigada. Você está mutado, Fernando. Tá. Eu estou aqui resolvendo um problema de prova de concurso no meio disso tudo aqui. Muito obrigado, Edilene, pela sua leitura atenta, né? Lucas, eu vou passar a palavra a você após a palavra do professor Leandro, porque aí você já responde os dois conjuntamente, tá bom? Professor Leandro, por gentileza. Obrigado, professor Fernando. Também agradeço a oportunidade de participar dessa banca, né, de ter lido o seu trabalho, Lucas. É um trabalho que, como a professora Edilene destacou, de uma envergadura, né, que a gente não vê com tanta facilidade no curso de graduação, né? Então, eu já começo agradecendo pela oportunidade de ler. E uma coisa que eu não vi no seu trabalho é a justificativa. Por que você, depois você me responde, por que você escolheu trabalhar com esse tema? Como a professora Edilene falou, a gente está acostumado a escolher uma área da geografia, né? Um gosta mais da climatologia, outro gosta mais lá da parte de meio ambiente. Também tem o fato da geografia urbana, econômica, mas o seu trabalho ele traz um recorte que traz um pouco daquilo que a geografia precisa ser, né? A geografia ela precisa ter esse viés integrado, né? Que é isso que você traz no seu trabalho e que também me encantou a oportunidade de ler. É um trabalho bem complexo, né, em relação ao que está sendo trabalhado. Traz aí uma estrutura pautada em vários conceitos, né, trabalhando também com as conferências do clima, né, trabalhando aí com os conceitos de aquecimento global, mudanças climáticas, fluxos migratórios. Então, assim, eu vejo que você realmente se debruçou, né, no seu trabalho. E o que é mais importante que você vem para quebrar essa dicotomia de geografia física e geografia humana,
né, englobando uma totalidade, que é esse o olhar que o geógrafo deve ter, né? E digo que você ainda consegue ir além, que você vai também beber da fonte do direito internacional público, né? Onde você vai para ali para estudar todas as questões das normas ali, né? Dos países, dos pactos, dos tratados. Então, isso que é algo que a gente vê que você consegue trabalhar muito bem ao longo do seu trabalho, né? Então, assim, o seu trabalho tem alguns errinhos, coisinhas, algumas besteirinhas, alguns aspectos em relação à conjugação do verbo haver, né? Aonde houve no presente, mas na verdade houveram porque as conferências elas já aconteceram, né? Então fiz as anotações ao longo do seu trabalho, né? Outra situação que eu particularmente senti falta no seu trabalho foi você ter tido a oportunidade de trazer mais imagens, mais mapas. Você traz ali a questão ali de ilhas que vão desaparecer, territórios que vão desaparecer, tratados, né, de uma ilha com um país, mas você não traz ali no mapa um mapa para poder indicar para o leitor aonde fica isso, né? Então, em algumas vezes eu tive que recorrer ali ao Google, ao mapa, para poder identificar onde que eu encontraria aquelas ilhas que estão sendo apresentadas ali no seu trabalho, né? Lógico que a Maldivas é uma coisa que está na moda, né? Então a gente vê que é algo que traz aí uma preocupação, né? Mas sentir falta, né? Também até de você trazer mais esquemas em relação aos conceitos ali da climatologia, né? Ali a célula de Hadley, a questão ali do permafrost, para você explicar isso no esquema ali no seu trabalho. Então, para que você, um gráfico que informasse essa elevação da temperatura da Terra, né, ao longo dos anos. Então, isso aí para o leitor, né, são elementos que eles enriquecem aí o nosso texto e favorecem a compreensão, tá? Mas isso são, como a professora Edilene falou, é apenas sugestões para enriquecer o seu tema, enriquecer o seu trabalho, né? Porque para que você, até mesmo também, você quebre um pouco aquela questão só de texto, para o leitor e para a figura, abstrair aquilo que está sendo explicado e depois ele retornar para a próxima etapa ali do seu texto, tá? Uma outra coisa também que você fala de várias conferências, e eu senti falta da conferência de Estocolmo, que é a primeira conferência de meio ambiente de 1972, né? Que essa conferência você não trata dela no seu trabalho. Então, eu recomendo que você encaixe ali a partir do seu tópico, como você trouxe na sua explanação aí, só um minutinho aqui. Como você trouxe na sua explanação, no seu tópico, se eu não me engano aqui, 1.5, que está no seu sumário, que é aonde... Deixa eu ver aqui. No 1.2.4, perdão, mudanças climáticas e ação humana. Então, que aí a gente começa, ali naquele momento, você fala de vários, da questão das conferências, e aí você não traz dessa que é a Estocolmo, que é considerada como ponto de partida para essa preocupação ambiental. É lógico que antes nós tivemos lá as discussões do Clube de Roma, né, e tal, mas você não traz a conferência de Estocolmo aqui no seu trabalho, tá? Então essa sugestão que eu trago, desde que, lógico, que o seu orientador tem que estar de acordo, né? Outro aspecto que eu quero que você verifique aí no seu trabalho, que tem uma página que tem um texto destacado em verde. Tem um texto destacado em verde aí, que não sei por que aquele texto lá ele está
destacado daquela forma, né? Então a gente não consegue, ficou algo que ficou assim, não sei se você copiou e colou, queria fazer alguma adaptação aí e acabou que não aconteceu, né? Então eu também parabenizo, lógico, o vasto referencial bibliográfico que você traz, né, aí no seu trabalho, o fato também de você trazer dados atualizados, né? Você já traz a questão do desastre lá de Franco da Rocha, que é de 2022, traz a questão de Petrópolis, né? E só o que ficou de fora foram os refugiados afegãos, né? Que você não trouxe no seu trabalho, mas também está perdoado, porque são muitos fatos a serem tratados, que uma coisa ou outra ela acaba de alguma forma fugindo ali da nossa leitura mesmo, né? Sugiro também a questão da leitura, né, do Rogério Rasba, que é o mito da desterritorialização, que é essa obra que a professora Edilene falou, né? Porque quando eu estou falando de refugiado, fluxo migratório, eu saio de um local, vou para o outro, então, de certa forma, eu preciso de me adaptar. Então, essa desterritorialização, trabalhar com Rasba aí, é de fundamental importância. Outro aspecto, né, que cabe destaque aqui no seu trabalho, né, é o que eu já falei, que é a questão dos fluxos migratórios, você traz lá atualizado na página 119, e lá nas suas páginas 127 e 128, cabe aí também você desenvolver aí um breve parágrafo que você está falando da questão dos gases, né, de efeito estufa, e a gente pode correlacionar isso aí aqui no Brasil com o acionamento das termoelétricas para a geração de energia nesses 2 últimos anos aí do Brasil, tá? No mais, Lucas, assim, existem algumas correções a serem feitas ao longo do seu trabalho, tá? Eu vou encaminhar posteriormente para o professor Sobrinho, e aí você vai ver, tá, o que precisa ser corrigido. Não é muita coisa, fique tranquilo. E, se possível, se você conseguir, nessa correção, inserir os mapas aí, seria apropriado que o fizesse, tá? Então, já agradeço pelo aprendizado de ter lido o seu trabalho, né, de trabalhar com essa parte também do conceito ambiental, né, de refugiados, e isso me traz também um outro viés sobre esse fluxo migratório, né, que a gente tem, né, e algo que você pode pensar para um mestrado, mais para frente, para um projeto, é também trabalhar com a questão dos campos de refugiados no mundo, porque também gera aí uma oportunidade de reterritorialização dentro dos países, essa quantidade de refugiados que você tem, por exemplo, agora o caso da saída do Afeganistão para a Síria, né? Então, é algo que nos leva a pensar, né? Como também agora está acontecendo a situação dos refugiados da Ucrânia que estão se instalando ali na Polônia, né? Então, é mais um caldo para engrossar aí a sua discussão, tá? Então, a princípio é isso. Agradeço e fico à disposição. E muito obrigado, Leandro. Lucas, eu lhe dou agora um tempo para você responder à professora Edilene e ao professor Leandro os questionamentos que eles fizeram. Muito obrigado pelos elogios aos dois. Vou começar pela professora Edilene. Eu acho, ali no título, nos objetivos, eu tava pensando mais em fazer um enfoque realmente pensando nos refugiados, mas por ser um apanhado geral, eu acabei relacionando as mudanças climáticas ali no título, nos objetivos também. Mas gostei da sugestão, acho que até o título está até muito grande, talvez o título
focando mais nos refugiados, acho que talvez seja mais pertinente realmente. O objetivo, acho que também a palavra que você sugeriu, acho que encaixa realmente bem ali nos objetivos para fazer esse link, né, entre as mudanças climáticas com os refugiados. Eu acho que é isso. Aí, depois você me passa as recomendações pelo professor Fernando, que eu vou fazer as alterações necessárias. Já quanto ao professor Leandro, acho que a minha justificativa, eu sempre meio que gostei tanto da área física quanto principalmente da área da climatologia, e também da área humana, né, dos fluxos migratórios, da cultura, da relação entre os países. Eu sempre gostei dessa área também, então acho que meio que veio um insight em mim, né, sobre fazer um trabalho relacionado a isso, linkando tanto a climatologia que eu gosto com a área humana, que eu também gosto, e é o que você falou, acaba quebrando um pouco da dicotomia que existe entre a geografia física e a geografia humana, né? Tem gente que fala, só gosto da física, só gosto da humana, e tipo, esquece totalmente a outra parte, mas não percebe que elas estão conectadas, né? Então, achei, pela minha justificativa, eu quis meio que juntar os dois. Sobre as imagens, né, os esquemas, os gráficos, eu até pensei em colocar, só que como o trabalho estava muito extenso de texto, eu acabei não colocando para não ficar muito sobrecarregado, mas realmente, quando eu fui reler para fazer algumas correções, eu senti falta mesmo das imagens, dos esquemas. Eu acho que eu vou colocar, por mais que o trabalho acabe ficando realmente muito grande, para uma monografia, né? Para a graduação, mas eu acho pertinente colocar para orientar melhor o leitor. Sobre a Conferência de Estocolmo, eu realmente acabei deixando passar batido, porque eu acabei enfocando mais na parte final da década de 80 e década de 90, então a Conferência de Estocolmo eu acabei passando batido. Eu vou ver se eu faço as alterações necessárias também para adicionar ela, porque realmente ela é muito importante para essas questões e deixei passar batido. Sobre os refugiados afegãos, como você disse também, né, eu acabei trazendo muitos outros tipos muitas outras nacionalidades, acabou faltando um pouco da leitura dos afegãos. Sobre o acionamento das termoelétricas no Brasil, também acabei deixando passar batido, acho que vou fazer as correções necessárias. Eu acho que até falei, acho que brevemente, nas considerações das termoelétricas, mas eu falei a respeito acho que da Europa, se não me engano, relacionando a crise né, a guerra da Ucrânia e na Rússia, mas eu não trouxe o Brasil, e realmente é muito importante, principalmente nessa área das emissões, né, dos gases do efeito estufa. Os campos de refugiados também, não quis me aprofundar. Eu até cito brevemente alguns impactos enfrentados nesses campos de refugiados, por exemplo, no Haiti, né, que houve uma grande crise de cólera nos abrigos temporários, que afetado causado pela própria ONU, né, por assim dizer. Também no furacão Katrina, as pessoas ficaram sem mantimentos nos abrigos, houve falta de energia, outros problemas, mas acabei não enfocando muito nos campos de refugiados. Eu acho que até é uma oportunidade para o mestrado. Eu já pretendo fazer o mestrado, e realmente, como o professor Edilene disse, esse tema é bastante amplo. Acho que dá sim para aprofundar nesse tema em um mestrado, alguma coisa a respeito de ampliar os conceitos, né, trabalhar para melhorar, aprimorar a legislação acerca dos refugiados ambientais. Nos refugiados ucranianos da Polônia, eu também acabei, acho que não falando que eles entraram na Polônia, né, porque eu terminei o trabalho no final de março, eu ainda estava mais ou menos no início, mas
eu acabei trazendo um pouco da questão do clima, né, que os refugiados ucranianos acabaram enfrentando em condições de baixa temperatura, tiveram que andar na neve, vários quilômetros e outros fatos, mas eu acabei também não trazendo sobre a Polônia, e eu acho que, tanto que a professora Edilene e o professor Leandro falaram, né, sobre a territorialização, a desterritorialização também, eu acho que é um conceito, né, uma leitura válida que eu vou procurar me aprofundar, pensando talvez no mestrado, né, nessa área. Acho que é isso. Ok. Edilene e Leandro, mais alguma questão? Olha, deixa eu só fazer um comentário breve antes da gente partir para a deliberação, que é o seguinte, na verdade, esse tema dessa disciplina, ela começa de um desejo que eu tinha de implantar no curso de Geografia a disciplina de Geografia da População, que é uma área que eu gosto muito de Geografia da População e que não havia no programa da graduação presencial. Então, eu criei a disciplina População e Geografia, né? Porque existe uma disciplina de Geografia da População oferecida por outro departamento, que não é a Geografia, então a gente não pode criar disciplina com o mesmo nome. E no ano de 2020, quando eu voltei da pandemia, eu dei essa disciplina pela primeira vez como professor da disciplina de População e Geografia na graduação presencial, licenciatura e bacharelado, e o Lucas fez a disciplina, lembra, Lucas? Você fez essa disciplina, que é uma disciplina optativa, e a partir daí começou esse, vamos dizer, esse interesse do Lucas, né? Porque nós discutimos na disciplina a questão dos refugiados ambientais, né? Então, há essa discussão das migrações provocadas, né, pelas mudanças climáticas, e uma disciplina que foi ofertada pela primeira vez entre agosto e dezembro de 2020, né, na verdade, no primeiro semestre letivo de 2020, ela está dando agora um primeiro fruto, que é o trabalho de conclusão de curso do Lucas, né? Então, eu espero que outros alunos, Lucas, tenham esse interesse que você tem, né? Tenham essa disposição em trabalhar. Outra coisa, o Lucas fez uma monografia brilhante, porque ele escreveu bastante. E olha que eu tive que, às vezes, que dar umas cortadas no Lucas, porque senão tinha sido... Eu falei, olha, Lucas, se a gente dá 200 páginas para a banca, eles já vão com ódio no olhar. Então, vamos diminuir um pouquinho, mas ele conseguiu fazer um bom trabalho, Lucas. Seu trabalho está muito bom. E eu espero que você dê continuidade a esse trabalho, tá bom? Lucas, nós vamos fazer o seguinte. Diga, Lucas. Eu só queria complementar realmente aquela disciplina População e Geografia, me ajudou bastante. Foi ali que eu, tipo, eu já tinha parado para pensar um pouco a respeito dos refugiados ambientais, mas nunca tinha, tipo, pensado aprofundadamente. Lendo os textos da disciplina, me interessei bastante, procurei ler por conta própria mesmo, até mesmo nas férias, e aí decidi fazer o projeto a respeito disso. Falando, até esqueci de falar um outro comentário do professor Leandro também, que é sobre a parte em verde, porque eu destaquei alguns parágrafos mais importantes para eu fazer o link nas outras sessões, né? E aí depois revisei várias vezes, mas acho que meu olho estava cansado e aquele parágrafo acabou passando batido e mandou em verde mesmo, mas o parágrafo era normal mesmo, era só que eu tinha feito para mudar para me ter um insight assim para trazer para as outras sessões mesmo. O parágrafo não era cópia nem nada, era só a coloração que eu deixei diferente mesmo, mas eu já arrumei, quando fui reler ele aqui, eu arrumei. Ok. Então, tá bom. Eu vou fazer o seguinte, Lucas. Nós vamos agora fechar aqui, colocar no silencioso
e fechar a nossa câmera, e eu vou fazer uma ligação para o Leandro e a Edilene para a gente deliberar a nota. Então, gente, pediria que Leandro e Edilene fechem o áudio e o vídeo, e eu vou ligar para vocês. Tá nervoso, Lucas? Um pouco. Não, fique nervoso não. Lucas, deixa eu te perguntar uma coisa. Você está acabando o curso todo agora ou não? Sim, Então você é formando. sim. E já pediu a dupla diplomação, Lucas? Pedi. Ah, então tá bom. É, Você está na licenciatura, pediu dupla diplomação para bacharelado, né? isso. Aí já foi até deferido já o processo. Ah, então tá bom. Você não entrou no currículo novo da licenciatura, não, né? Acho que não. Tá bom. Ah, não que eu saiba. Então, tá bom, mas eu acredito que não, Lucas. Lucas, olha, a professora Edilene deve estar retornando, mas de antemão é porque nós temos aula daqui a pouquinho. Tá. Seguinte, gostaria de te Eu agradecer. voltei. Voltou. Enfim. Lucas, você foi aprovado com SS, tá? Então, agora é só fazer uns ajustes ou outros para entregar a versão final quando for a sua colação de grau. Mas você está de parabéns aí pelo trabalho, um trabalho muito bom. E, Lucas, vamos prosseguir a caminhada, tá bom? Tá bom. Tem aí o mestrado na geografia e vamos conversando. Parabéns. Agora você já... Parabéns, Lucas. Agora é esperar Obrigado. o semestre acabar, tá bom? Para a gente Tá bom. colocar sua nota no sistema. Parabéns, Tá bom, Lucas? sucesso. Muito obrigado, professor Edilene, o professor Leandro, o professor Fernando. Então, tá bom. Olha, gente, obrigado, Edilene, muito obrigado pela sua colaboração. Leandro, daqui a pouco está na aula 18 horas e nós temos uma reunião às 20, Prazer, né? Fernando. Eu tenho Estamos até aí. medo. Semana que Hoje- vem, dia 3. Ô, Edilene, eu tenho até medo do Leandro dormir aqui em casa hoje, porque eu tenho aula com ele às 18 e reunião às 20. Meu Vai. Deus. Depois eu vou falar que seu orientador te Tomar um café. persegue, né? Mas, Tá enfim, bom. Lucas, Então, comemora aí. Leandro, um abraço, Fernando também. Lucas, comemora esse trabalho, parabéns. Te vejo no mestrado, Lucas. Tá bom. É o mestrado. Um abraço. Abraço. Lucas, comemore com sua família, dê um abraço à sua mãe, seus amigos aí, tudo de bom. E eu vou parar a gravação agora. Tá bom. Obrigado. Memória. Grande Obrigado. abraço, gente. Fiquem Tchau. bem.